E começamos esta segunda parte a divulgar a segunda gala do empreendedor, uma iniciativa do Instituto de Emprego, aqui representado pelo Dr. Feliciano Postrelo. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, nós. Portanto, já para a semana, 2 a 8 dias, se calhar a ultimar ainda alguns pormenores, mas esta que é uma segunda edição, ainda é um projeto relativamente recente, não é? Sim, apesar de ser recente, o Instituto reconhece a importância de enaltecer o papel de coragem de que algumas pessoas, os nossos promotores tiveram, caindo numa situação de desemprego, essa mesma coragem de aceitarem o desafio de criarem o próprio emprego e a própria empresa. Nós sabemos que muitas vezes a pessoa fica desempregada e tem algum déficit motivacional, alguma falta de coragem, mas estes não, preferiram, através de um papel proativo, ultrapassar esta situação de desemprego, criando o seu próprio emprego e a sua própria empresa. E é nesse âmbito, num ambiente de festa e de comunhão, que o Instituto pretende dar continuidade a estas galas de homenagem a estes mesmos empreendedores. Antes de começarmos, estava-me a dizer que, portanto, o vosso objetivo não é grande visibilidade para o exterior, é acima de tudo o reconhecimento. Sim, portanto, no fundo, nós convidamos todos aqueles promotores que apoiamos e que desenvolvem os seus projetos a fazerem parte desta festa. E, portanto, é um convite que o Instituto endereça a cada um deles, em particular, a se juntarem a esta comunhão, a esta festa, a esta gala, que é uma homenagem a eles próprios. E acha que esta é uma altura que ainda se fala um pouco da crise, é visível nesta vertente de empreendedor, das pessoas que vos procuram? O Instituto já tem estes programas na ótica de criação do próprio emprego há muitos anos e existe sempre um conjunto, todos nós sabemos que nem toda a gente pode ser empresária. Obviamente tem que ter uma ideia primeiro, inicialmente uma ideia, depois um projeto, portanto, no fundo tem que analisar uma série de circunstâncias e de fatores que apontam para a viabilidade dessa mesma ideia, mas o Instituto sempre teve um número bastante considerável de projetos e não considero que ele varie muito em função da conjuntura. Estamos a falar aqui de pequenos negócios, de empresas familiares, microempresas e muitas vezes até apenas de criação do próprio posto de trabalho, do promotor e portanto, ele surge numa situação em que uma pessoa trabalhou alguns anos, adquiriu experiência numa determinada área, fica desempregado, já tem alguma idade e sente que é o momento certo de dar o passo para a criação de algo que passa a ser seu. Outros, em menor número, são jovens que tiraram alguma formação ou estudaram uma determinada área específica e que pretendem implementar o seu negócio nessa área. Portugal e a Madeira não é exceção, mesmo a Europa, os jovens não tiram um curso ou não estudam para criar o próprio emprego. Isso é um pouco a realidade americana. Mas também temos registrado um número crescente de projetos por parte dos jovens que querem criar o próprio emprego. O Instituto de Emprego não apoia com grandes valores. Apoiar bem não é dar um valor financeiro muito grande. É sim ser facilitador na forma como disponibiliza esse apoio. E quando eu digo... portanto, quando eu me refiro a ser facilitador, refiro-me ao facto de que o pagamento do apoio é faseado, é em tranches, mas é concedido sempre numa lógica de adiantar, cumprir e voltar a conceder um valor remanescente de apoio. Mas tem que atingir objetivos, não é? Sim, obviamente. Mas se eu justifico que apliquei o dinheiro exatamente onde me comprometi com o Instituto de Emprego, aí já estou em condições de receber uma nova tranche. E, portanto, também se não fosse assim, considero que o nosso apoio não teria o seu espaço próprio, não é? E, portanto, estamos a falar de apoios para desempregados, em que a maior parte deles não teria os recursos necessários para se lançar numa iniciativa empresarial sem o nosso apoio. Portanto, é para eles que nós disponibilizamos estes mesmos apoios. Também gostava de dizer que os nossos apoios não limitam áreas de atividade, apoiam genericamente todas as atividades.
que o Instituto tem é analisa projetos que considera viáveis. Isso é analisado pelos nossos técnicos e é considerado viável, então há a atribuição desse mesmo apoio financeiro. Senão também há a saturação do mercado sempre na mesma área. Sim. Que não é recomendável. De acordo, mas eu também, relativamente a isso, e embora reconheça os comentários por parte de algumas pessoas que fazem que só há espaço para projetos mais tecnológicos, mais inovadores, nós também somos uma terra que vive muito do turismo e há muitas atividades, há muitas áreas de atividade conexas com a atividade do turismo e, portanto, a restauração é uma área que continuamos a apoiar e é onde também verificamos onde os projetos têm maior capacidade de gerar excedentes e de se manterem em atividade porque há uma rotação, há uma procura. Também relativamente a isso gostava de dizer que, apesar de ser mais difícil eu entrar numa área de atividade onde tenho muitos concorrentes, muitas vezes verificamos que, e enquanto clientes nós verificamos isso, vamos a uma determinada loja e verificamos que fomos muito mal recebidos, o serviço é péssimo e pensamos muitas vezes como é que esta empresa se mantém em atividade. Portanto, eu considero sempre que com maior dificuldade, existe sempre um espaço para penetrar mesmo em mercados ou em áreas de atividade que são difíceis à partida porque têm muita concorrência. Portanto, à partida, eu quando falo com as pessoas e dou algum aconselhamento, digo sempre para tentar pensar bem o seu projeto, dimensioná-lo estritamente àquilo que é essencial, não empolar muito o projeto, não é para receber mais 100 ou mais 200 que eu vou pôr em questão o meu projeto e também a experiência diz-me que os projetos começaram de uma forma mais modesta, são os projetos que muitas vezes tiveram um maior sucesso e que não foi isso que os impediu de crescer. Nós temos projetos que começaram com 2 e com 3 postos de trabalho e que hoje em dia têm mais de 20 ou mais de 30 postos de trabalho. E não foi por ter recebido mais ou menos apoio financeiro que lhes possibilitou ou que os impediu de crescerem. Já que está a falar desta fase evolutiva das empresas, muitos consideram a parte difícil é criar, de facto, há ali muita burocracia associada, mas também os primeiros 5 anos podem ser os mais críticos, não é? Sim. Se sobrevive ou não. Sim. O Instituto Emprego tem um período de acompanhamento mínimo de 3 anos. Portanto, durante esses 3 anos, o promotor tem que garantir todas as condições que estiveram na base da aprovação, ou seja, tem que se manter em atividade, cumprindo todos os requisitos. Esse é o acompanhamento mínimo da nossa parte. A parte inicial, e eu considero que reconheço que é preciso entregar um conjunto de documentos, de papéis, que é sempre, muitas vezes, difícil, mas eu considero que o Instituto, mesmo assim, o que pede é um preenchimento de um formulário, que é o plano de negócios, acompanhado de alguma documentação que não considero exagerada, atendendo que todos aqueles documentos que são aceitos são a base da nossa avaliação. É por ali que nós vamos analisar o projeto. Se nós formos a uma instituição de crédito, nós temos que apresentar, regra geral, uma garantia pessoal ou uma garantia real para nos concederem um empréstimo. Aqui estamos a falar de um apoio do Instituto de Emprego, que é um apoio não reembolsável. Eu não gosto de utilizar a designação de fundo perdido, porque realmente não é adquire uma conotação que não é muito recomendável, mas é fundo perdido, é não reembolsável e, portanto, à partida, o investimento necessário para desenvolver um negócio pode ser em grande medida financiado por nós. E, portanto, já não há a necessidade de ter que tornar um negócio viável ao ponto de ainda ter que pagar o investimento. Não. O investimento pode ser em grande parte pago por nós. É claro que isso ajuda imenso no início, porque uma coisa é eu ter que faturar o suficiente para ainda pagar um empréstimo ao banco, no fundo, para amortizar o valor dos equipamentos que adquiri. Outra coisa é eu já ter, a partir da maior parte desse investimento pago. E, portanto, eu só tenho que me preocupar, basicamente, em retirar o valor para os salários, repor estoque, os fornecimentos e serviços externos, os gastos correntes da atividade. Mesmo assim, é um desafio, principalmente numa fase inicial em que o meu negócio pode não ser muito conhecido e eu tenho que apostar na publicidade, tenho que dar a casa a conhecer. E isso, às vezes, é um ponto crítico que é ter a capacidade financeira de aguentar um negócio até o momento que ele começa a gerar o excedente necessário
para equilibrar as minhas contas e a atividade correr normalmente. As pessoas que chegam ao Instituto de Emprego a pedir estes apoios para criar uma empresa, há pré-requisitos em termos de idade, por exemplo, idade mínima, algum valor base que têm que ter? Portanto, a condição essencial é estar numa situação de desemprego involuntário. Significa que eu não me posso tornar desempregado por minha vontade e para concorrer a estes apoios. Não, eu tenho que ficar desempregado numa situação involuntária, a demonstrar que sou desempregado involuntário. Todas as sextas-feiras, às 14 horas, o Instituto desenvolve sessões dentro desta temática do empreendedorismo e da criação do próprio emprego, em que um técnico, é sempre um técnico rotativo, que analisa este tipo de projetos que dinamiza estas sessões. É o mais aconselhável porque gera-se uma dinâmica de grupo de perguntas e respostas em que se trabalha alguns temas e todos nós sabemos que muitas vezes eu posso ter vergonha de colocar alguma questão, mas o colega que está ao lado não tem e coloca essa questão, que é a mesma que eu tenho, e portanto o primeiro atendimento é feito nestas sessões coletivas. Depois eu posso agendar com o mesmo técnico que me deu a sessão e tenho um acompanhamento individualizado e aprofundado, se eu já estiver numa etapa mais avançada. Não tem nenhum requisito, portanto, ter 18 anos, é um mínimo de idade, não tem obviamente uma idade máxima. Claro que eu tenho que estar na situação de desempregado, portanto não me posso encontrar numa situação de reformado. Tem que haver algum tempo mínimo de desemprego? Não. Apenas para promotor, não. Okay. Tem que comprovar que sou desemprego involuntário. Sou desempregado involuntário. Esse é o requisito fundamental. E vou submeter, se eu realmente tiver este meu projeto que considero viável, vou submetê-lo à apreciação do Instituto de Emprego. Os nossos projetos são um tipo de projetos que, para além, obviamente, da forma, dos critérios que são universalmente aceitos e internacionalmente aceitos na área da análise da viabilidade dos projetos, os nossos projetos são muito de defesa cara a cara com o técnico. Ou seja, há uma entrevista com o técnico, onde são colocadas várias questões e diria que isso é fundamental. Eu neste momento já não analiso projetos, mas já os analisei e eu raramente saía de uma entrevista sem uma percepção, pelo menos sem uma indicação clara se aquela pessoa que estava à minha frente tinha ou não condições para se lançar na criação do próprio emprego. Porque os teóricos dizem que mais vale um bom promotor do que um bom projeto. Bem, o ideal seria ter os dois. Mas, obviamente, que esta consideração tem a ver com o facto de que o projeto é uma linha, é uma orientação. E na vida é necessário termos uma linha que nos vai guiando e vamos vendo o quanto estamos desviados dessa linha. Mas a vida surgem muitos obstáculos. E um bom empreendedor é aquele que vai ter a melhor capacidade ou que vai ter a capacidade de ultrapassar esses mesmos obstáculos que vai ter na vida. E, portanto, na vida, neste caso empresarial. E, portanto, é claramente que a capacidade promotora, empreendedora, que advém da realização da entrevista é fundamental no desfecho, no sentido de se o projeto será ou não aprovado. Obviamente, nós não aprovamos todos os projetos. E, obviamente, também nem sempre as pessoas aceitam da melhor maneira. Estamos lá para fazer o nosso papel e consideramos que se também aprovássemos todos os projetos, algumas das pessoas que não têm condições ficariam numa situação pior. E isso não é o que se pretende. Acaba sendo uma rede que dá uma certa segurança, não é? Sim, obviamente que isso também, sobre isso também gostaria de dizer que muitas vezes o projeto era viável, mas depois as pessoas tomaram outro tipo de decisões quando decidiram avançar ou receberam os nossos apoios, que tornaram o negócio inviável. Pronto. É necessário um conjunto de fatores, mas eu gostava de destacar que, como tudo na vida, nem sempre as coisas correm bem, naturalmente, mas a maior parte dos projetos corre bem e, fundamentalmente, as pessoas que testaram a sua ideia, pensaram sobre todos os fatores críticos de sucesso e que o Instituto de Emprego considerou viáveis esses mesmos projetos, a maior parte desses projetos vivem muito para além dos 3 anos, que são o período mínimo de acompanhamento por parte do Instituto. A propósito disso, o Instituto de Emprego na Gala vai atribuir vários troféus. Neste caso são 6 categorias e um dos prémios
ou dos troféus, é o prémio Longevidade, que visa exatamente premiar a iniciativa que foi apoiada há mais tempo e que se mantém em plena atividade e que o Instituto já não acompanha essa empresa, porque já ultrapassou o período de acompanhamento, mas que se mantém em plena atividade e já agora também gostaria de vos dizer que, para além do prémio Longevidade, vamos entregar o prémio Excelência, o prémio Empreendedorismo Feminino. Como é que se faz a distinção da excelência? É através utilizamos o portal da TripAdvisor, porque neste caso a empresa premiada na área da restauração e é para maior número de avaliações excelente numa data fixada. Nessa data foi verificado o portal e é a empresa que tem o maior número de votações de excelente. Conforme referi, temos também o empreendedorismo feminino, o maior volume de negócios, o Mais Emprego, que foi a empresa que criou mais emprego, e inovação também. É a empresa que se destacou pela utilização de processos, produtos com maior cariz inovador. Os resultados são no dia 9 de novembro. Sim. Obviamente, sim, obrigada. não podemos divulgar já. Não, ainda não, mas já sabemos que o que tiver mais tempo, a tal longevidade será um dos eleitos. Obrigada por cá vir. Nada, obrigado. Parabéns pelo vosso trabalho em termos de oportunidades que criam para os que, infelizmente, a sorte não sorri tanto e que estão no desemprego.